Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Olhe para cá, eu entro aqui em rápidas palavras para lhes passar um comunicado da parte de Deus. E eu já quero começar a alertar a você dizendo o seguinte: desconfie de tudo aquilo que vem fácil. Se alguma coisa está chegando assim do nada, sem o pagar do preço, sem o verdadeiro sacrifício, comece a desconfiar. Porque segundo a Escritura Sagrada, o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo não aceita nada que não venha recheado de sacrifício. É óbvio que a obediência é fundamental, mas a obediência e o sacrifício tem que andar paralelo. Ambos têm que estarem assim, juntos, um do outro. Então, se você tem recebido alguma coisa que está chegando assim de mão beijada, descarta, chuta, porque eu posso te afirmar em nome de Jesus, chuta, porque é macumba, é feitiço, é bruxaria, tá? É coisa que eu posso dizer para você que Deus não está aprovando. É cilada, é laço de Satanás, do adversário, tá bom? Deus, ele se agrada muito quando nós oferecemos a ele alguma coisa que exigiu algum sacrifício. Imagina você do lado de uma pessoa que delega o tempo todo que te ama, mas que, porém, você nunca viu aquela pessoa se sacrificar, fazer alguma coisa na prática para lhe provar isso. Se você é essa pessoa que qualquer conversa, qualquer frase já te encanta, procure o lixo que foi jogado o teu valor, porque certamente os teus valores foram jogados fora. Agora, se você é alguém que tenha princípio, se você é alguém que se preza, que auto se valoriza, você com certeza não é uma pessoa fácil. E Deus ama quem se valoriza. É por isso que a Bíblia diz: como é que vocês vão amar Deus se primeiro não ama quem está do teu lado? Deus gosta de ver o valor, o preço, o sacrifício sendo pago. Como é que eu amo a Deus e não demonstro na prática para o meu irmão? Como é que eu amo a Deus e não mato a fome de quem está faminto? Como é que eu amo a Deus e não obedeço a sua palavra? Como é que eu amo a Deus e não retribuo para a obra dele aquilo que ele tem feito na minha vida? Eu amo a Deus, mas eu sou ganancioso. Eu amo a Deus, mas eu só penso em mim. Desculpem, mas isso aí é uma hipocrisia total. Isso aí é uma farsa, um fingimento. E eu venho aqui dizer para você o seguinte, na tarde desse dia: tem gente que foi reprovado, tá? Foi reprovado porque vacilou no sacrifício. Vacilou. E eu não sei se vocês sabem, tem muitos anos que eu saí do colégio, mas existem pessoas que por causa de uma matéria é reprovada. Às vezes foi bem na matemática, português, ciência, mas aquela matéria-chave, talvez poderia ser geografia ou matemática, poderia ser aquela que você vacilou. Eu não sei. Deus manda dizer para alguém: foi reprovado. E em 2023 ele vai te provar isso. Tem gente que poderia entrar 2023 assim, saltitando de prazer, mas por conta de um egoísmo, por conta de
uma injustiça, uma covardia, por conta de uma falta de obediência, vão sentir na pele o preço da reprovação. Precisamos entender que o Deus que aprova é o Deus que reprova. E ele manda dizer que alguns foram reprovados. Por quê, pastor Otoniel? Eu vou ler aqui uma palavra e eu peço ajuda ao Espírito Santo para que convença você e faça você entender, porque essa é a função do Espírito Santo, é convencer. Eu posso pregar, ministrar, mas quem convence é o Espírito Santo. Possa fazer você entender aonde é e como é que você tem falhado. Escute bem. Marcos capítulo de número 12, versículo 41. Diz assim, ó: a oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira de como a multidão lançava o dinheiro na arca. Por falar em multidão, eu sei que não estamos dentro de um templo, né, de uma igreja. Alguns pastores preferem ministrar a palavra assim quando está dentro de um templo, de uma igreja, um culto assim, onde estão falando sobre ensinamento. Mas como eu sou aquela pessoa que não tenho muita formalidade, eu opto obedecer à voz de Deus a todo tempo, a todo custo. Então essa foi a palavra que Deus preparou. Eu estava aqui, né? De repente o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Eu quero dizer que Jesus observava a multidão. Pastor, multidão é muita gente. Isso aí é para você ver o quanto aos olhos de Deus nada passa batido. Talvez você pode esconder uma atitude de um pastor, de um colega de trabalho, de um irmão na igreja, mas diante de Deus as tretas, as servergonhices, as pilantragens, as covardias e injustiças, diante de Deus não passará batido. E aqui diz, ó, no Marcos 12, 41, e estando Jesus assentado, Jesus assentou para observar. De frente à arca do tesouro, observava a maneira de como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos depositavam muitos. Vindo uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, ou seja, valiam quase nada. Eu não sou uma pessoa talvez apropriada no momento para fazer o cálculo de quanto valiam aquelas moedas, mas eu posso te afirmar que valia pouquíssimo. Vamos fazer aí um cálculo de talvez uns 60, 70 centavos, por aí assim. E mesmo aquelas moedas valendo pouco, Jesus elogiou aquela mulher. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é que alguns espertalhonas aproveitam dessa mensagem para levar um cofrinho para a igreja e despejar sempre o pior para Deus. Algumas pessoas se aproveitam disso para apresentar diante de Deus o pior sacrifício, se apegando na mensagem, nessa palavra, nesse relato, que a viúva depositou apenas algumas moedas, 2 moedas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essa mulher só depositou as 2 moedas porque era todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Aqui nos fala que muitos ricos depositavam por demais. Mas o sacrifício daqueles ricos não foram tão recompensado por Deus, pelo Senhor Jesus, porque eles estavam dando o que sobrava.
E é o que nós enfrentamos na atualidade hoje em dia. Quando se sobra, eu faço. Quando se sobra, eu levo a Deus. Quando eu estou em falta, eu guardo. Eu fecho as mãos. Eu fico mesquinho. Eu conto miséria. Eu vim aqui na tarde desse dia dizer para você que a oferta louvável é aquela que exige sacrifício. Deus vai olhar mais para alguém que de repente pegou 10 reais e ofertou do que aquela pessoa que lançou 1.000 reais que sobrou. Aqueles 10 reais de repente seria todo o recurso, seria a passagem daquela pessoa, seria uma inteira para quem tinha do dia seguinte. Mas ela confiou, ela depositou e ela decidiu fazer um sacrifício. Olha só, versículo 42, vindo porém uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis e chamou os seus discípulos. Quem chamou? Jesus. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva, pobre, depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, ou seja, da sobra. Mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Tem gente que foi reprovado e será reprovado porque nessa matéria falhou. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas Deus permitiu eu falar essa palavra porque, falando de mim, se eu fosse depender de algumas pessoas agora, diante desse grande desafio que Deus sabe que eu enfrentei nesses últimos dias, esse evento que estamos fazendo, eu confesso que eu estaria de mãos atadas e braços atados. Porém, se não aparecer o guerreiro, se não apareceu guerreira, se não apareceu corajosos, nem corajosas, eu resolvi fazer um sacrifício maior. Eu resolvi tirar do meu sustento para investir na obra. Porém, eu vim dizer para você aqui que fez mesquianinha com Deus, que fechou a mão, que na hora precisa não chegou junto, eu te aguardo em 2023. Deus reprovou a sua obra, porque você não juntou. E a Bíblia diz que aquele que não ajunta, espalha. Que essa mensagem aqui não sirva somente para a igreja que sou pastor, mas que sirva para você evangélico, católico, a você crente, não crente. Faça sempre o melhor. Independente das contradições que você verá na sua volta, do seu lado, no seu jornalear, se empenha naquilo que você vai fazer para Deus e deposite o seu melhor. Porque haverá recompensa, haverá colheita dentro daquilo que você fizer. Então esta é a palavra que eu deixo para você. Não adianta você fazer quando está sobrando ou quando as coisas estão correndo bem. O verdadeiro sacrifício é aquele que a gente faz no aperto. A verdadeira oferta é aquela que dói o coração. É aquela que você diz assim: meu Deus, estou fazendo. Esses dias, eu me lembro que Deus me colocou em prova. Eu apertado, precisando resolver uma coisa, e de repente eu estive dentro do supermercado precisando comprar algumas coisas, e aí Deus falou comigo assim, ó: pague. Eu não digo compra, mas 2 coisas que estavam na mão de uma pessoa, três coisas que estavam na mão de uma pessoa dentro do mercado, Deus falou comigo: pague.
Eu digo, Senhor, mas a minha é essa daqui, Senhor. Essa pessoa vai pagar. Deus falou comigo, pague você. Eu quero que você pague. Eu quero que você faça esse sacrifício. Eu digo, Senhor, mas o evento, a mesa, os pregadores, os cantores. Senhor, muita gente não chegou tão junto assim não. E Deus falou comigo, pague. E eu paguei. E por eu ter pago, Deus falou ao meu coração. Eu garanto 2023. Eu te espero lá. Eu vou fazer chover sobre a tua vida. Porém, os covardes, os espertalhões, os aproveitadores, prepare os ouvidos para ouvir quantos lamentos sairão de sua boca. Nunca é tarde para recomeçar. E eu quero dizer para você aí, ó, que talvez Deus está incomodando para fazer alguma coisa. Você que está retendo a voz de Deus para atender um chamado, essa é a oportunidade. Deus está dizendo para você, faça, porque eu garanto. Faça, porque eu não vou deixar. Você acha que aquela mulher passou fome? A Bíblia não relata aqui, mas para Jesus elogiar alguém, eu nunca vi Jesus elogiar alguém para ser um derrotado. Para Jesus elogiar essa mulher, eu tenho certeza que a vida daquela mulher mudou. Porém, não me resta dúvida que muitos empresários ali quebraram, faliram, fracassaram. Muitos empresários deixaram de prosperar. E é exatamente o que vai acontecer com pessoas que poderiam estar bem, poderiam melhorar, mas porém estão oferecendo a sobra a Deus, estão fazendo do que sobra, não do sacrifício. Deus manda dizer, em 2023, nós nos veremos. Deus em Cristo vos abençoe. Aos que falharam lá atrás, eu faço fé que Deus lhe dê outra oportunidade. Os que estão em dúvida entre fazer e não fazer, eu venho aqui te animar e dizer, faça-o, porque 2023 nós ouviremos muitos lamentos. Porém, ouviremos muito cântico daqueles que se sacrificaram e fizeram para Deus o melhor. Deus em Cristo vos abençoe. Esse meu sacrifício está sendo dolorido, porém a recompensa será gloriosa, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, rumo aos 1000 inscritos. Amanhã, missionária Vanderly Mendeiro, cantor Idel Bruno, pastor Otoniel Gonçalves, cadê ele? Esse aqui, serve, orando pelas divinas revelações. Satanás já perdeu, em nome de Jesus. Ó, o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. Oh, glória!